Seja muito bem-vindo ao projeto Remissão, onde aqui todas as terças e quintas, às 20 horas, nós vamos discutir estratégias que levarão você que tem qualquer doença autoimune à tão sonhada remissão, que é apertar o pause para essa doença, que é silenciar o mecanismo pelo qual essa doença está se manifestando, tá? Então, todas as terças e quintas tem live aqui ao vivo sobre esse tema. E o tema de hoje é como a sua alimentação, o que você está comendo influencia, dificulta a conquista da sua remissão. Beleza? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Eu sei que você já deve ter ouvido falar que uma alimentação saudável contribui positivamente no quesito saúde. E eu sei também que se você tem qualquer doença autoimune, você já deve ter ouvido falar sobre isso também, mas talvez você fique desconfiado se realmente o que você come, o que você suplementa, tem essa participação tão efetiva na conquista do que você está buscando, que é a remissão. Então, fica comigo até o final, que eu vou, ao final, te propor 5 estratégias que você pode fazer para conquistar o que você está buscando, que é a remissão da sua doença autoimune, tá? Sabe que esses dias eu estava vendo uma live do Daniel. Ele fala sobre plantas medicinais. Se vocês quiserem até anotar para seguir ele depois, é um perfil bem bacana, porque é uma visão bem naturalista das coisas. E Daniel fala, que muitas vezes nós buscamos a complexidade dos tratamentos. Nós valorizamos o que é complexo. Comece a observar. Então, um exame de última geração de ponta de um equipamento que custa milhões. É algo complexo, né? Ou um medicamento que acabou de sair, é lançamento do mercado, e o meu médico super atualizado me passou esse medicamento super lançamento do mercado. É algo complexo. Criar um medicamento é algo complexo. Então, nós tendemos a supervalorizar o que é complexo. E nós acabamos esquecendo que o simples, ele é muito eficiente. O que a gente faz ali no dia a dia é muito eficiente, é o simples que dá o resultado, né? Então, só que esse simples, ele acaba sendo, como eu posso dizer, ele acaba sendo associado a uma facilidade. Desculpa, o complexo acaba sendo associado a uma facilidade. Veja quão fácil é você entrar numa farmácia e comprar um medicamento que tira a sua dor ou que ameniza a sua dor. É algo muito simples. É algo muito simples. Então, pense quão responsável você está, como você está se eximindo da responsabilidade pela situação de doença que você se encontra, quando você terceiriza essa responsabilidade. Então, quando você deposita toda a responsabilidade para o medicamento, você está se eximindo da sua responsabilidade, né? Porque é muito complexo e ao mesmo tempo, muito fácil você ingerir uma cápsula. Só que o que você está fazendo todos os dias da sua vida para conquistar a sua remissão? Como estão as suas atitudes diárias para conquistar a sua remissão? É algo simples no que diz respeito a atitudes, mas são atitudes que são desafiadoras, né? Porque isso exige realmente uma mudança de mindset, de comportamento e de trazer para si a responsabilidade. Tive um diagnóstico de uma doença autoimune XYZ, certo? Que eu sei que não existe cura para isso, mas que existe um processo chamado remissão, que é você apertar o pause, que é você silenciar e você conviver como se você não tivesse isso.
Você sabe que ela tá ali, que ela pode se manifestar, mas você pode silenciar ela de modo que você conviva normalmente. E quando você terceiriza esse problema, essa responsabilidade para uma cápsula, você está se eximindo da sua responsabilidade. Eu sempre falo que o professor Gabriel de Carvalho, ele fala uma frase que é muito interessante, que é: a cada garfada o seu destino está sendo traçado. Então, quando você escolhe participar do seu processo de cura, isso te expõe a certas dificuldades, porque você não está escolhendo o caminho mais fácil, mas você está escolhendo o caminho mais eficiente, tá? E aí isso acaba entrando Vocês já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Muita gente sofre dessa síndrome, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela. E não, a gente pode mudar, a gente pode ser diferente perante aos fatos que nos sucedem à vida, né? Que a gente tem situações durante a vida. E todo sintoma, ele é uma forma de manifestar algo que não está bem em você. Então, quando nós sentimos qualquer coisa, isso é uma forma do corpo dizer: olha, Thales, tem alguma coisa de errado aqui. Então, a dor, por exemplo, é um mecanismo de defesa, é algo para nos alertar. Ó, essa articulação, esse joelho tá doendo aqui, é para você se preocupar com isso, é para você fazer alguma coisa com isso. Ou a sua pele tá escamando, é para você fazer alguma coisa com isso. Seu cabelo tá caindo, é para você fazer alguma coisa com isso. São formas do nosso corpo manifestar que tem algo de errado, tá? Porque muitas coisas são comuns, mas não são normais. E às vezes, por ser comum, a gente associa isso como normal. Mas não são normais, são comuns. Acontecem corriqueiramente com as pessoas, tá? Então, quando a gente pensa em toda doença autoimune, é uma forma de você olhar para dentro de você, né? O que eu tô fazendo comigo? E como que eu vou agir daqui para frente? Eu vou transferir toda a responsabilidade para uma cápsula, ou eu vou realmente me tornar protagonista da minha saúde, fazer algo diferente daqui para frente, tá? E às vezes a pessoa, eu vejo muito que às vezes a pessoa com autoimune, ela não, algumas vezes tem um diagnóstico errado, e algumas vezes ela não consegue um diagnóstico. Então ela tá super mal. Isso aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Eu atendi uma paciente que ela falou: Thales, eu não tenho nenhum diagnóstico de autoimune. Mas nos últimos médicos que eu venho passando, eles todos estão suspeitando, em áreas diferentes, tá, gente? Todos estão suspeitando de uma doença autoimune diferente. O gastro está suspeitando de uma doença celíaca. O reumato está suspeitando de uma artrite reumatoide, de uma fibromialgia. Eu fiz biópsia disso, daquilo, mas nada foi conclusivo. Mas eu não tô bem, eu tô sofrendo. Tem um dia que eu fico deitada na cama o dia inteiro, não tenho energia, não tenho vontade e tenho dor em tudo que eu vou fazer. Fora diversos outros sintomas que ela me relatou, né? Então, às vezes, ela não consegue fechar um diagnóstico. E o que eu falo para ela nesse momento? Vamos te tratar como se você tivesse. Porque quando você não sabe o que tem, e você tá passando de médico em médico e suspeitando de algum autoimune, é provável que você tem. Você só não conseguiu um diagnóstico, um nome para isso. Isso traz uma certa insatisfação, porque a gente tem uma necessidade de saber o que a gente tem, de querer um número, de querer um laudo, de querer um papel ali falando: não, você tem isso, isso, isso e aquilo. A solução para isso é esse e aquilo. Mas na verdade não é. Muitas vezes a gente passa
pelo o que a gente chama de espectro autoimune, que é a saúde completa, a doença, e aí você está no meio desse caminho, que é o que a gente chama de espectro autoimune. Né? Que você tem sintomas genéricos que não podem, que você sente que você não está bem, mas propriamente o médico não conseguiu te dar um diagnóstico. E quando o médico diz, eu não consigo te dar um diagnóstico, eu não consigo dizer o que você tem, isso é uma humildade por parte dele, né? Porque realmente não é fácil fechar um diagnóstico de autoimunidade. Não é fácil. Tem mais de 150 doenças autoimunes, algumas são bem comuns, outras são mais raras. Uma pessoa normalmente fica de 5 a 8 anos buscando um diagnóstico. Imagine você ficar 8 anos se sentindo doente, sem saber o que você tem. Sem saber o que fazer com isso. Com sintomas inespecíficos de pele, articulares, musculares, de cabelo, neurológicos, com suspeita sem saber o que você tem. Mas aí eu falo, de que adianta se você tem um diagnóstico se você não sabe o que fazer com isso? Porque quando você busca a solução somente numa cápsula, você está tratando um sintoma e não o mecanismo pelo qual ela acontece, tá? Normalmente eu recebo 3 tipos de pessoas com autoimune. Primeiro, aquelas pessoas, aquela que é mais fácil, né, de tratar. Aquela pessoa que descobriu recentemente ou não descobriu recentemente, que já tem uns anos aí de diagnóstico, porém ela tem uma visão mais aberta, ela não espera o resultado somente de uma cápsula, ela está buscando tudo que está por trás da doença dela, ela pesquisa, ela investiga, ela está procurando algo a mais, né, de forma a conviver com isso, além de um fármaco. A segunda pessoa é aquela que está já convivendo há anos com o problema e ela não está bem, ela só se vê pior a cada dia e ela chega e coloca assim, eu não quero mais viver com isso. Você é a última esperança que eu tenho de conviver com isso. Tudo que eu fiz até hoje não me trouxe a minha qualidade de vida de volta. Então, estou buscando algo diferente como uma última tentativa. É o extremo da primeira pessoa. E a terceira pessoa é aquela que eu falei, que às vezes não sabe o que tem, que está investigando, pulando de galho em galho, tentando saber o que tem, mas que ela tá ali, ó, eu não sei o que eu tenho, ninguém sabe dizer o que eu tenho, mas eu tô aqui para tentar reverter isso, para viver melhor com isso que eu não sei o que é, mas que é uma possível autoimune, tá? E para você que me segue talvez já há algum tempo, você já me viu falando sobre isso, e para você que está chegando agora ou que vai assistir esse vídeo depois, eu vou explicar como a nutrição funcional, como a medicina integrativa enxerga a doença autoimune, tá? Porque é uma visão um pouco diferente, tá? Deixa eu arrumar aqui. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas sobre isso que eu tô falando, pode ir colocando aí, não precisa esperar, porque à medida que eu for falando eu posso ir respondendo, tá? Então, vai colocando aí pergunta que você acha interessante sobre o tema de hoje e também clicando no coraçãozinho se você acha interessante o que eu tô falando, que é uma forma de eu explorar aquilo que é interessante para você, tá? As doenças autoimunes, como eu falei, envolvem mais ou menos 150 doenças. É a terceira causa de doença crônica, perdendo apenas para doença cardíaca e câncer. E a pessoa fica cerca de 5 a 8 anos procurando o que tem. Então é realmente muito desafiador para a pessoa buscar um diagnóstico. Ela fica peregrinando. Como eu falei, não é fácil para o médico dar um diagnóstico desse. Principalmente para as que não são tão comuns, tá? E aí o que acontece? Hoje a gente fala muito de anticorpos, que são as nossas células de defesa. Talvez você lembre ali das suas primeiras aulas de ciência, que fala sobre essas células de defesa.
Então elas entram em ação sempre que elas identificam um invasor ou algo que nós estamos tendo em contato e que o nosso corpo precisa se defender. Qualquer substância, vírus, bactérias, parasitas, proteínas alimentares mal digeridas, medicamentos, tá? Células cancerígenas. Tudo isso é uma forma do seu sistema imune ser ativado para te defender de tudo isso que não é saudável, que não é comum. Quando a pessoa tem uma autoimune, na verdade, não está acontecendo um erro com o corpo dela. Às vezes eu leio sobre a autoimune é um erro do seu sistema imunológico. Não é um erro. Ele foi insistentemente requisitado, sobrecarregado, e agora ele está agindo de uma forma diferente, que é na defensiva. Tudo o que chega, o sistema imunológico entende que ele deve atacar. E ao momento que ele entende que ele deve atacar tudo que chega, ele ataca células que são saudáveis. E aí isso desencadeia o espectro autoimune e mais para frente, com o passar do tempo, uma autoimunidade. É um processo que se leva anos para acontecer. Não é um dia você acorda com uma autoimunidade, é um processo que leva anos. Então, pelo seu estilo de vida, esse sistema fica sobrecarregado e começa a atacar as células saudáveis. E quais células saudáveis elas vão atacar? Aquela que a sua suscetibilidade genética definiu. Então, se seu ponto fraco é a sua pele, seus anticorpos vão atacar a sua pele. Se seu ponto fraco é suas articulações, você vai desenvolver uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante. Se seu ponto fraco é a sua musculatura, você vai desenvolver uma fibromialgia. Se seu ponto fraco for seu sistema nervoso, você vai desenvolver uma esclerose. Então, a genética, ela define o seu ponto fraco. Ela não define que a doença vai acontecer. Tá? Então, desde 2003, com o Projeto Genoma, vocês lembram do Projeto Genoma em 2003? Foi super falado em tudo quanto é canto. Porque foi um avanço super importante para a ciência. Desde então, a gente sabe que genética não é determinante. Que a gente tem até uma analogia, que é como se fosse uma arma. Os seus genes são a arma, mas quem aperta o gatilho é o meio ambiente. E quando a gente pensa em toda e qualquer doença, e as autoimunes estão nesse pacote, você pode nascer com polimorfismos, alterações genéticas, mas o que vai fazer com que isso se manifeste é seu estilo de vida. Ninguém está fadado, está predestinado a ter um problema de saúde. Quer ver uma situação muito comum? Obesidade, excesso de peso. Tá, então vamos lá. Eu vou te mostrar um caso de um paciente que eu tive há muitos anos atrás, tá? Porque todas as pessoas da família se consultaram comigo naquele momento. Vou começar. A mãe dele era obesa, o irmão mais novinho dele era obeso e o irmão mais velho dele já tinha feito redução de estômago. Ex-obeso por redução de estômago. E ele era um cara tipo de 20 anos, ex-obeso. Tinha tido obesidade infantil na juventude, na adolescência. Só que ele não era mais obeso, ele era até fortinho, assim, desenvolvido. Fazia educação física e tudo mais. E ele tinha sido obeso durante a infância. Então aí, às vezes uma pessoa enxerga uma situação dessa, eu tô dando um exemplo da obesidade porque é o que a gente consegue realmente ter mais contato no dia a dia e você consegue visualizar, né? Afinal de contas, uma pessoa obesa você consegue visualizar. Então, será que se essa pessoa, se esse menino que foi obeso durante a infância, não tivesse escolhido não viver mais esse ambiente obesogênico, ele estava fadado a ser um obeso durante a vida inteira? Não. E por que ele era um obeso durante a infância? É lógico, a genética está envolvida nisso, com certeza. Nós temos polimorfismos genéticos,
que podem fazer você ter dificuldade de saciedade, podem fazer você ter resistência insulínica, mais predisposição a acumular gordura. Sim. Só que vamos pensar numa casa onde o pai e a mãe é obeso. O que esse pai e essa mãe vai dar para a criança comer? Comidas que vão levar ela à obesidade. Afinal de contas, eles são obesos. Eles não têm um estilo de vida saudável. Logo, o filho deles também não vai ter. A não ser que a partir de um certo momento, essa criança ou esse adolescente escolha mudar de vida, que foi o que aconteceu com o meu paciente lá atrás. Só que, com certeza, quando ele se compara com um amigo dele que não viveu isso na infância, ele tem mais chances de ganhar peso. Porque até os 7 anos a gente faz hipertrofia de célula adiposa. Hiperplasia de célula adiposa, desculpe. Que é aumentar o número de células adiposas. Então, ele, como gordinho na infância, ele aumentou o número de células adiposas dele. Mas, hoje, ele tem o mesmo número de células de gordura. Só que essas células estão murchas. Então, o que é mais fácil? Uma pessoa que tem menos células de gordura ou uma pessoa que tem já um monte de células de gordura, mas elas estão murchas? Mais fácil essa pessoa ganhar peso, tá? Mas por que eu tô querendo dizer, por que eu tô dando esse exemplo? Porque é um exemplo clássico de que o ambiente é gatilho, gente. Não é a sua genética em si. Ele escolheu mudar. É lógico que comparado a outros que são longilíneos, secos, ele vai ter mais dificuldade de se manter assim durante a vida. Mas o ambiente é que é determinante para ele. E quando a gente pensa em qualquer autoimune, é isso que acontece. Tá? Então a gente tem um ponto fraco, todos nós temos. Polimorfismos genéticos associados à dificuldade do fígado desintoxicar, a marcadores inflamatórios. A gente inflama mais fácil dependendo das alterações genéticas que a gente tem. E se eu inflamo mais fácil, eu tenho mais condição para desenvolver uma autoimune. Se meu fígado não detoxifica, eu tenho mais condição para desenvolver uma autoimune, tá? Beleza. E aí esses anticorpos começam a atacar suas células de defesa, começam a atacar tecidos saudáveis, né? Então, nós temos estruturas no corpo que são muito parecidas com substâncias externas que devem ser atacadas. Por exemplo, fiz uma live só sobre glúten recentemente, e aí vocês viram lá que a gliadina, que é a proteína do glúten, ele tem uma sequência muito parecida, uma estrutura muito parecida com a sequência de aminoácidos da tireoide, da nossa tireoide. E se seu ponto fraco for a tireoide, toda vez que você comer glúten, você está estimulando seu sistema imune a agir. Pense quantas oportunidades você dá no seu dia a dia, do seu sistema imunológico, precisar te defender contra esses estímulos. E não é só alimento, é parasita, é vírus, é bactéria, é medicamento, é célula cancerígena. Mas o que mais... Pensa o que você faz todos os dias, você come. Se você come mal 1, 2, 3 vezes ao dia, quantos estímulos ao seu sistema imunológico você está dando para que ele haja, para que ele entre em ação, tá? Então, o mecanismo autoimune ele não é um erro, ele não está acontecendo de forma equivocada, ele está sobrecarregado, tá? E aí, eu vou falar aqui 5 estratégias, 5 pequenas atitudes diárias que você pode modificar para você chegar até o seu processo de remissão. E eu vou te propor a fazer isso durante 21 dias. Tarles, eu vou conquistar a minha remissão em 21 dias? Provavelmente não. Mas 21 dias é tempo suficiente para você sentir o impacto dessa mudança no seu corpo. E aí, a partir disso, você tomar uma decisão. Será que isso não funciona? Você vai conseguir ver, presenciar, depois desses 21 dias, o que isso
pode impactar na sua saúde, nas dores que você tem, na rigidez articular que você tem, nas suas inflamações de pele, seja qual for qualquer das 150 autoimunes que você tem, eu tenho certeza que você vai sentir diferença nisso. E aí, a partir disso, você se convencer se você deve continuar ou não. Você não tem nada a perder. O que você tem a perder fazendo esse teste, né? E aí, o grande desafio, porque é um erro que eu vejo muito comumente, assim, em consultório, é a questão da ingestão hídrica, da quantidade de água. É uma coisa tão básica, tão simples, mas que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, são muito resistentes, e 90% das pessoas não ingerem o nutriente mais importante, que é a água. E aí você vai pegar e vai fazer uma conta aí no seu caderninho, para você saber o quanto de água você deve tomar. É 2 litros de água, Tarles? Não, não é 2 litros. Se você pesa 100 quilos e eu peso 60 quilos, não tem como você tomar a mesma quantidade de água que eu e isso ser suficiente para o seu corpo. Porque não é. Sua massa corporal é maior, a quantidade de sangue que você tem no seu corpo é maior, logo a quantidade de água que você deve tomar é maior. Então você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35 e aí você vai saber a quantidade de água que você deve ingerir, tá bom? Beleza, tá? Estou ingerindo, durante esses 21 dias você vai se propor a tomar esses 35 ml por quilo de peso. Cara, eu tenho certeza que essa é a grande... Lembra que a gente busca solução na complexidade e a solução tá no simples? Caramba, começa fazendo o básico, que é tomar água. Lembra da sua primeira aula de ciências? A sua professora, a sua tia de ciências dizia assim, na segunda série, que o seu corpo é feito de 75% de água. Imagine quão importante é isso para todas as suas funções celulares. Quão importante. Depois que você estiver tomando essa quantidade de água, você vai se preocupar com a qualidade da água. Primeiro você faz, depois você melhora, tá? Qual água é melhor? Quanto mais alcalina ela for, e a gente consegue medir isso através do pH. Qual é uma solução simples, barata, com um excelente custo-benefício para você tomar uma boa água? Um filtro de barro. Simples, barato, eficiente, você vai pagar R$150, vai trocar a vela a cada 6 meses, custa R$15, e você vai ter uma solução simples para você tomar uma água fresca, sem necessitar ir para a geladeira, com um pH alcalino. Lembre-se, a doença não gosta de um ambiente ácido, do ambiente oxidado e de um ambiente inflamado. Então, toda vez que você ingere alimentos alcalinos, você está dando terreno biológico desfavorável para a sua doença se manter. E se você está tomando água alcalina, é isso que está acontecendo. Veja, o corpo, o nosso sangue não se mantém ácido, porque isso seria incompatível com a vida. Mas você consome uma série de nutrientes e gera uma série de estresse metabólico para o seu corpo se manter de forma alcalina. Imagine, só chega ácido, alimento ácido, líquido ácido no seu corpo. Tá? Então, olha a diferença de chegar uma água alcalina, alimento alcalino. 35 ml por quilo de peso. Segundo passo, sono. Também algo muito simples, que é uma queixa recorrente de consultório. Qualidade de sono. As pessoas têm grande dificuldade de dormir bem. Quantidade e qualidade. Quantidade, 7 a 8 horas. Qualidade, sono ininterrupto. Você deitar e só acordar no outro dia. Para isso, o que você precisa fazer? Se policiar nesses 21 dias. O que eu vou pedir para você fazer? Se treine para dormir mais cedo. Dê um jeito. Vai fazer qualquer coisa para você conseguir ir para a cama mais cedo. Segundo, apague tudo que tem de claridade no seu quarto. O ideal é que você tenha uma cortina blackout o mais escuro possível.
para o seu cérebro produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Se você tem uma luz na sua cara, como que o seu corpo vai entender que é noite? Tem que parar de dar estímulo para ele, celular, televisão, etc e tal, tá? Se você tem muita dificuldade com o sono, ou você precisa, se você faz faculdade, por exemplo, e a aula online termina às 23 horas, eu vou falar para você procurar na internet um óculos que chama Blue Ray Block, bloqueador de luz azul. Você coloca esse óculos e ele filtra, ele não deixa a gente ter contato com essa luz, que é o que inibe a nossa produção de melatonina. É baratinho, gente, procura aí, bloqueador de luz azul. Óculos bloqueador de luz azul. Terceiro passo desse desafio de 21 dias para você encontrar a sua remissão. Tem uma live minha só sobre isso, que é o jejum intermitente. Você vai fazer ele 3 vezes por semana. 3 vezes dá, é menos que metade da semana. Se comprometa a testar esse método. 3 vezes na semana. O que acontece quando você faz jejum? Você dá condições para o seu corpo jogar o lixo para fora. Lembra que todos os dias nós estamos fabricando lixo. E a gente precisa ser eficiente em colocar esse lixo para fora. O jejum ajuda você a não desviar a atenção que seu corpo deveria estar dando para esses processos para fazer o que é mais importante. Porque quando a gente come, é uma infinidade de coisas que precisam ser estimuladas no nosso corpo. A gente precisa fabricar enzima, a gente precisa digerir, metabolizar, absorver, assimilar, excretar. Então, são muitos processos que são desempenhados no processo de digestão e assimilação do alimento. Quando você está sem comer, todos os outros ficam otimizados, tá? Então, se você tem uma autoimune, olha como isso é importante. Redução do processo inflamatório. Jejum ajuda no controle inflamatório. E como que você vê se você está inflamado ou não? Se você tem uma doença articular, você vai sentir mais dor. Se você tem uma doença de pele, você vai ver na sua pele a psoríase manifestada. Se você tem uma alopécia, um problema, você vai ver que está piorando a sua queda de cabelo. Então, quando você faz jejum, você modula esse processo inflamatório. Em exames, talvez você vai conseguir ver ali alguns marcadores inflamatórios aumentados, ferritina, proteína C reativa, homocisteína, hemossedimentação VHS, estão inflamados no processo de inflamação. O que é inflamação? É como se você tivesse uma fogueira dentro de você queimando. Aí você escolhe se você vai jogar gasolina ou se você vai pegar um extintor e apagar esse fogo. Dependendo do que você come, você está só alimentando essa fogueira, permanecer acesa, alimentando todos os seus processos inflamatórios. Tá? Quarto ponto desses 21 dias, te sugiro fortemente a você retirar o glúten. Também tem uma live minha só sobre glúten. Grandes problemas do glúten, ele altera, nós não possuímos enzimas digestivas suficientes para digerir esse alimento, então ele fica grande. Lembra que proteínas alimentares mal digeridas vão ativar os seus anticorpos, suas células de defesa? Então toda vez que você consome glúten, você está mandando essa informação para os seus anticorpos. Ó, aqui, me defenda, me defenda, me defenda. E toda essa cascata de anticorpos vai ser ativada. Esse glúten também ajuda a destruir o intestino. O intestino precisa ser íntegro, fechadinho, juntinho. O glúten destrói essas junções intestinais e deixa ele favorável, deixa ele esburacado. Então, chegou uma molécula de glúten mal digerida do trigo, porque você não possui enzimas digestivas para metabolizar, para quebrá-lo, de forma que você possa absorvê-lo, e aí o seu intestino tá grandão, tá esburacado, pronto. Ambiente perfeito pro gatilho da autoimunidade. E quando você para de consumir, você precisa de cerca de 2 a 3 meses para
diminuir essa cascata de estímulo. Então, se você faz uma semana, aí você fura um dia. Se você faz 2 semanas e fura um dia, se você faz durante a semana e no final de semana você come, você não está minimizando. Você está dando estímulo, porque ele leva de cerca de 2 a 3 meses para parar de estimular essa cascata de anticorpos. Por que eu estou propondo 21 dias para você? Em 21 dias você vai ter essa diminuição de estímulo de corpos? Talvez não seja o suficiente, mas eu tenho certeza que ao você tirar o glúten por 21 dias, você vai sentir grande diferença na sua saúde física e cognitiva, tá? Outro ponto, leite e derivados. Eu ainda não fiz uma live só sobre isso, mas em breve eu vou fazer, porque é um tema bem polêmico, tá, gente? Então as pessoas têm muita dúvida, assim, sobre o leite, assim como tem sobre o glúten, né? Então, retire tudo de leite e de derivados, é só 21 dias, gente, você não vai sentir falta disso. Não vai sentir falta, mas você vai sobreviver. Tem outros alimentos que é fácil de substituir, tá? Então, eu te desafio, você que está me assistindo, que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, se você tem qualquer autoimune, a fazer durante 21 dias essas 5 mudanças simples, que se você não sentir nenhuma diferença, você volta a fazer tudo do jeito que você estava fazendo. Mas se você sentir diferença, eu quero que você venha e fale comigo. Que você venha aqui no meu direct ou qualquer lugar que você conseguir contato comigo e fale: Thales, eu fiz por 21 dias o que você falou. Eu tirei glúten, leite e derivados, eu dormi 7 horas, eu tomei 35 ml de água por quilo de peso e eu pratiquei jejum 3 vezes na semana. E como eu me sinto? Eu quero saber como você se sente. Se todas as pessoas, se uma pessoa dessa que tá me ouvindo aqui ao vivo ou que me assistir depois disser que está melhor, isso aqui que eu tô falando, essa 1 hora que eu tô falando aqui já vai ter sido suficiente para mim. Uma pessoa, essa é a minha meta, uma pessoa daqui 21 dias falar para mim que fez e o que ela viu de diferente na sua vida. Geralda, qualquer leite, porque não é a lactose, tá? Vamos lá, o leite, ele é composto por 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato, tá? A lactose é a parte carboidrato do leite. Então, quando a indústria diz que um produto não contém lactose, esse produto, na verdade, é adicionado de enzimas digestivas que vão fazer com que uma pessoa que não produz lactase, que é a enzima que degrada a lactose, não sinta efeitos da não produção enzimática, gases, estufamento, diarreia ou constipação, tá? Mas quando a gente fala em autoimune, o grande problema não é a lactose, e sim a proteína que está nesse leite. E a proteína não é possível da gente tirar e nem a gente tomar uma enzima que vá quebrar esse alimento de forma que ele não gere essa cascata de anticorpos aumentados, esse processo inflamatório aumentado, tá? Então, assim, Geraldo, você precisa tirar o resto da sua vida? Não. A ideia é você retirar por um período maior, de forma realmente mais restritiva, e depois você pode reintroduzir com rotatividade, tá? Mas eu tô te propondo hoje é fazer essa retirada por 21 dias apenas, tá? Mas a ideia é retirar mais, mas eu te proponho a fazer por 21 dias, todos esses processos que eu tô falando, tá? E aí, então, o leite tem proteína, carboidrato, que é a lactose, e a gordura, que é a manteiga. Tá? Então, a manteiga ghee, por exemplo, ela poderia entrar, tá? Então, se você come um pãozinho sem glúten ali, com manteiga ghee, sem problema, porque a ghee, ela sofre um processo em que naquela espuma que sobe,
ela é retirada todo a lactose e todas essas proteínas, então não tem problema utilizar ela, porque ela é parte gordura do leite, e a parte gordura do leite é a parte boa, tá? A Márcia perguntou jejum de quantas horas? A proposta aqui é você fazer 15 horas, tá? Então, se você jantou às 8, você vai comer ao meio-dia do dia seguinte. Tem gente que acha mais fácil pular a janta do que o café da manhã. Também dá. É até melhor, na realidade, a gente pular a janta. Só que acaba sendo mais difícil para a maioria das pessoas. Mas tem gente que às vezes fala para mim que acha melhor e tá tudo bem e tá até melhor ainda. Tá? 15 horinhas. Você topa, Márcia? Ou você já faz? Mais pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no... Solicitações. Tem gente solicitando para entrar na live aqui comigo. O que vocês acham de um dia participar da live aqui comigo? Contribuir com a sua experiência de autoimune aqui comigo ao vivo. Ficaria feliz em ter esse feedback. Márcia, não faço, mas vai tentar. Isso aí. Você não tem nada a perder. Acorda, toma um copão, 300 ml de água, depois toma um limão espremido. E durante a manhã, água, pode tomar chá, pode tomar café puro, sem açúcar, sem adoçante, que não vai quebrar o jejum. E muita água. Você vai ver que no meio da manhã, você já vai ter batido mais da metade da sua meta de água, porque seu estômago tá vazio. E aí, talvez lá pelas 11 horas, assim, se você tá acostumado a comer meio-dia, você vai sentir uma fominha. Aí, o que eu sugiro você fazer? Toma um cafezinho, você pode pôr... Nesse início, você pode pôr uma colherzinha de cafezinho de óleo de coco nesse café. Que essa gordura, ela vai quebrar parcialmente o jejum, mas é uma estratégia para quem tá começando. Porque segura muita fome. Tá? Geralda falou, eu não janto, então como fazer? Talvez você já faça jejum, então, Geralda. Só que é importante você ver assim, você não janta comida ou você não janta e não come nada. Se você não... Porque às vezes a pessoa fala, não janto, mas daí às vezes come uma fruta, belisca um biscoitinho, queijo, alguma coisa assim. Então se você não coloca nada na sua boca, você tá em jejum. Nada na sua boca assim, que não tenha água, chá, café, não vai interferir, tá? Então, por exemplo, Geralda, se você jantou... Vamos supor que a sua última refeição foi entre 4 e 5 horas da tarde. Se você jantou às 5 horas da tarde, às 8 horas, entre 8 e 9 horas, você tomaria o seu café da manhã. E aí você tá fazendo um jejum super bom já, para começar, tá? Então, aí, Geralda, 18 horas. Lembra, 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte vai dar 12 horas, tá? Então, 9 horas da manhã daria pelo menos essas 15 horas de jejum, tá? E aí você pode proceder dessa maneira. Jantou, ou você antecipa um pouco a sua janta para as 15 horas, para você tomar um café da manhã lá pelas 9, se você estiver em casa, ou se você... for fácil para você tomar o café da manhã. Ou talvez você emenda e você vai ver que é super de boa, super tranquilo. Porque o hábito do café da manhã, ele é um hábito mesmo, né? Eu sempre gostei muito de acordar e comer. Sempre foi um prazer para mim, a refeição mais valiosa do meu dia. Tomar café da manhã. Então, às vezes, a gente tem isso, sabe? De ter hábito, de gostar de comer e não simplesmente fome, tá? Isso acontece com muita gente. Sandra Scam entrou. Oi, Sandra, tudo bem? Que bom que você entrou. Gente, quinta-feira tem live com a Sandra Scam, ela é psicóloga, e nós vamos falar sobre como
as questões emocionais podem influenciar na sua saúde física. Então, você que tem uma autoimune, você provavelmente, se você tem uma autoimune que você consegue sentir, né? Nem todas a gente consegue ter isso. Você vai ver que muitas vezes você, por um gatilho emocional, de estresse, de preocupação, de um gatilho momentâneo de estresse ou de problema emocional que você está passando, é sim um grande gatilho para descontrolar a questão da sua autoimune. Então a ideia é, a gente vai conversar sobre isso, né? E a Sandra vai explorar todas essas questões que eu tenho certeza que você passa por isso, né? Você consegue ver isso e como o gerenciamento dessas emoções também fazem parte do processo de remissão, tá? Então, quinta-feira às 20 horas a Sandra vai estar aqui conosco. Super sensacional, vocês não podem perder essa oportunidade de falar com ela. Ale, amo fazer jejum, outra vida. Geralda, também amo tomar café da manhã. Eu sei como é, Geralda, é um desafio aí pra gente. Mas pense que são só 3 vezes na semana, outras 4 vezes na semana você pode consumir. Até porque o que acontece? Às vezes, se você, acorda corrido, e você for optar por uma refeição mais saudável, você acaba tendo que despender um pouco de tempo para poder fazer essa refeição mais saudável. Porque se você for no extremamente prático, às vezes a pessoa no consultório, nossa, eu quero um café da manhã super prático. Se você quiser um café da manhã super prático, você vai ter que abrir um pacotinho. E aí, quando você abre um pacotinho, tem uma grande tendência desse pacotinho não tá legal por dentro, tá? Então, quando você pula isso, você tem uma grande oportunidade, primeiro, de se desprender desse tempo que você precisa dedicar a uma refeição, né? Desse compromisso em comer uma refeição saudável, né? Então, você, o que eu como saudável? Não come, fica em jejum, tá? Porque se você for comer, aí você vai ter que ter um mínimo de dedicação de trabalho para produzir aquela refeição. Vou fazer um ovo mexido. Caramba, 10 minutos você vai ter que ter. É rápido? Mas às vezes você não quer dedicar esses 10 minutos, tá? Então aí deixa, às vezes, pro final de semana, um momento um outro dia que você tá mais tranquila e você quer sentar com alguém, desfrutar e comer essa refeição tranquilamente, que aí é gostoso também, é uma questão social, né? O alimento tem essa função. Cleusa falou minha refeição predileta, a Sandra falou que também ama o café da manhã. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Passando aqui de 54 minutos de live, eu preciso encerrar. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aí. E aí, então, quinta-feira, live com a Sandra, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Quarta noite ou quinta de manhã, para vocês perguntarem sobre esse gerenciamento emocional e como essas emoções influenciam na manifestação da inflamação e, consequentemente, como piora da sua situação autoimune. Sandra, estaremos juntos na quinta-feira falando sobre a influência das emoções autoimunes, compreender para poder manejar. Será uma honra estar com você. A honra será toda minha. Obrigado por aceitar este convite. Como manejar, né? Porque a questão a gente sabe que existe um problema, é importante reconhecer isso, né? Que ninguém é isento de problemas, mas como manejar essas situações do dia a dia, né? Como passar por isso? Como lidar da melhor forma por isso? Porque às vezes são situações que a gente não pode fugir, né? Se der pra fugir, eu sempre falo, pessoas tóxicas que você dá pra você pular fora, pula fora. Mas tem pessoa que não dá pra pular fora. E aí, o que a gente faz? Situações do dia que não dá pra você pular fora. É isso que nós vamos conversar. Fechou, galera? Então é isso aí, vai ficar gravado. Lembrando, sempre que você puder assistir ao vivo, assista ao vivo para você não postergar, para você não procrastinar, não deixar para depois, porque o depois não chega. Clica no sininho,
tanto no YouTube quanto no Instagram, para ativar notificações. Você será avisado que essa live está acontecendo e isso te ajuda a lembrar para você participar ao vivo. E quem quiser, clica no link da bio, participa do meu grupo de autoimunes. Esqueci de falar uma coisa aqui. No grupo de autoimunes eu vou mandar um questionário de rastreamento metabólico. Então você que está afim de fazer esses 20 dias aí, desses alimentos que eu falei aqui na live, entra no grupo que eu vou disponibilizar esse questionário e a ideia é você vai começar amanhã. Você responde esse questionário hoje e quando ao final desses 21 dias você responde também para ver a diferença que vai dar. Então, se você gosta de ter um papel, se você gosta de ter uma comprovação ali, no questionário você vai ver um questionário de rastreamento, onde você vai colocar uma diversa intensidade de sintomas que você pode ter no seu dia a dia, né? E aí, quando você fazer esses 21 dias de retirada, eu quero que você responda novamente para você visualizar a diferença que vai dar. Tá bom? Então, se você quer responder esse questionário, entre ali no grupo através do link na bio. Fechou? Boa noite para vocês. Até quinta-feira, 20 horas, live com a Sandra Scami, psicóloga. Um abraço.